Aos 72 anos, Ernesto caminhava pela feira de carros usados quando seu coração quase parou. Ali, empoeiada entre dezenas de veículos, estava a Ford F-100, 1963 azul, que seu pai havia vendido décadas atrás para pagar as dívidas do hospital. Não era apenas uma caminhonete similar, era exatamente o veículo de João Santos, com a mesma gravação no motor. J. Santos, 1963. Sem hesitar, o idoso gastou todas suas economias para reaver aquela relíquia familiar, ignorando as críticas da filha que o chamava de louco. Durante semanas, dedicou-se obsessivamente à restauração, revivendo memórias preciosas dos sábados, lavando o carro com seu falecido pai. Cada peça limpa revelava novos detalhes que o transportavam para a belle infância, quando João Santos dizia que aquela caminhonete era mais confiável que qualquer pessoa. Mas foi ao lixar o fundo enferrujado da caçamba que Ernesto descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Uma pequena saliência retangular, claramente uma tampa soldada às pressas por mãos amadoras. Após horas de trabalho meticuloso, conseguiu abrir o compartimento secreto e retirou documentos amarelados pelo tempo e um caderno de capa preta. O primeiro documento que abriu fez suas pernas tremerem. Uma certidão de nascimento de 1962. Mas o nome não era João Santos. Era Giuseppe Santana, nascido na Itália. O homem que conhecera a vida inteira como seu pai havia assumido uma identidade falsa ao chegar ao Brasil. O caderno revelou uma verdade devastadora. Giuseppe fugira da Sicília em 1961 após testemunhar um assassinato da máfia, sabendo que sua vida corria perigo. A viagem clandestina ao Brasil, os documentos falsos, uma família italiana que ficara para trás sem notícias. Cada página desvendava um segredo guardado por 40 anos. Mas a descoberta mais chocante estava por vir. Uma carta oficial da polícia italiana de 1965 informava que os criminosos haviam sido presos. João Santos poderia ter voltado para casa com segurança, reencontrado sua família verdadeira, retomado sua identidade. A carta nunca foi aberta. Por que um homem que tanto amava a família escolheria viver uma mentira para sempre? O que mais Giuseppe escondera naqueles documentos? E a carta final, endereçada ao próprio Ernesto, escrita poucos meses antes da morte de seu pai. Que segredos ainda revelaria sobre o homem que sacrificou sua identidade? Ernesto caminhava pela feira de carros usados com passos lentos, apoiado em sua bengala de madeira escura. Aos 72 anos, não procurava um veículo para si, mas algo despertou sua atenção no fundo do pátio empoeirado. Entre dezenas de automóveis enfileirados, uma caminhonete azul desbotada o fez parar bruscamente. O coração do idoso acelerou quando reconheceu o modelo exato da Ford F-100, 1963, que seu pai havia vendido décadas atrás. As mãos tremiam enquanto se aproximava, observando cada detalhe que confirmava suas suspeitas. Aquela não era apenas uma caminhonete similar. Era exatamente o veículo de seu falecido pai, João Santos. O vendedor, um homem corpulento de meia-idade, notou o interesse do idoso e se aproximou com um sorriso comercial. "Bonita, não é? Essa aí tem história", disse enquanto batia carinhosamente na lateral da caçamba oxidada. Ernesto engoliu em seco antes de perguntar sobre a procedência do veículo, tentando controlar a emoção em sua voz. O vendedor explicou que havia comprado de um colecionador que faleceu recentemente, mas não sabia detalhes sobre a origem anterior. "Posso dar uma olhada no motor?", perguntou Ernesto, sabendo que encontraria ali a confirmação definitiva. No bloco do motor, gravado à mão com uma chave de fenda, ainda estava visível: J. Santos, 1963. Sem hesitar, Ernesto negociou a compra imediatamente, pagando à vista com as economias que guardava para emergências. O preço era alto para suas condições financeiras, mas nada no mundo o impediria de reaver aquela relíquia familiar. Durante o trajeto até sua casa, memórias inundaram sua mente como ondas poderosas do oceano. Lembrava-se:
perfeitamente do dia em que seu pai vendeu a caminhonete em 1984 para pagar as dívidas do hospital após a morte de sua mãe. João Santos chorou naquele dia, não apenas pela perda da esposa, mas também por se desfazer do veículo que representava anos de trabalho árduo. Um dia ela volta para casa. Havia murmurado seu pai, sem saber que aquelas palavras se tornariam proféticas. Ao chegar em casa, Ernesto estacionou a caminhonete na garagem e ligou para sua filha Maria, que morava em outra cidade. Pai, você enlouqueceu? Gastou suas economias numa caminhonete velha? Questionou ela pelo telefone, preocupada com a decisão impulsiva do pai viúvo. Ernesto tentou explicar a importância sentimental da descoberta, mas sabia que seria difícil fazer alguém entender. Sua filha prometeu visitá-lo no fim de semana para conversar sobre essa loucura, como ela mesma definiu. Após desligar o telefone, o idoso voltou para a garagem e ficou longos minutos apenas observando o veículo. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enrugado, enquanto tocava o volante gasto pelo tempo. Naquela noite, Ernesto mal conseguiu dormir, ansioso para começar a restauração da caminhonete no dia seguinte. Havia decidido que faria todo o trabalho sozinho, como uma forma de homenagear a memória do pai. Levantou-se antes do amanhecer e dirigiu-se à garagem com uma xícara de café fumegante nas mãos. A luz matinal filtrada pela janela iluminava a caminhonete, revelando décadas de desgaste e abandono. Ferrugem tomara conta de várias partes da carroceria. Os bancos estavam rasgados e o para-brisa apresentava uma rachadura que percorria toda sua extensão. Mesmo assim, para Ernesto, aquela era a visão mais bela do mundo. Seu pai havia voltado para casa. Durante as primeiras semanas, Ernesto dedicou-se à limpeza externa da caminhonete, removendo camadas de poeira e sujeira acumuladas. Cada peça limpa revelava detalhes que despertavam novas memórias de sua infância e juventude. Lembrava-se das manhãs de sábado, quando ajudava seu pai a lavar o veículo, e como João Santos fazia questão de que cada centímetro ficasse impecável. O capô, depois de polido, ainda exibia pequenos riscos que Ernesto reconheceu imediatamente, marcas deixadas por ferramentas durante os reparos que seu pai fazia pessoalmente. Enquanto trabalhava, conversava com a caminhonete como se ela pudesse ouvi-lo contando sobre os anos que se passaram. Papai sempre dizia que você era mais confiável que qualquer pessoa, murmurava enquanto lustrava os paralamas oxidados. A filha Maria chegou no fim de semana seguinte, trazendo consigo seu marido Roberto e os 2 filhos adolescentes. Encontrou Ernesto na garagem, sujo de graxa até os cotovelos, trabalhando no motor com o entusiasmo de um mecânico profissional. Pai, olhe o estado que você está. Na sua idade, deveria estar descansando, não se matando com essa sucata. Repreendeu ela, genuinamente preocupada. Roberto, que entendia de carros, examinou o veículo e ficou impressionado com o trabalho que Ernesto já havia realizado. Seu pai tem jeito para isso, comentou com a esposa. E esta caminhonete pode ficar realmente bonita. Os netos, inicialmente desinteressados, começaram a fazer perguntas sobre o avô, paterno que nunca conheceram. Ernesto aproveitou a presença da família para contar histórias sobre João Santos que nunca havia compartilhado antes. Falou sobre como seu pai trabalhava duro como pedreiro, usando a caminhonete para transportar materiais de construção pela cidade. Descreveu as viagens familiares aos domingos, quando toda a família se apertava no banco da frente, para visitar parentes no interior. Seu avô era um homem simples, mas honesto como poucos, disse aos netos, enquanto apontava para detalhes específicos do veículo. Maria ficou emocionada ao ouvir relatos que desconhecia sobre seu avô, especialmente sobre a dedicação dele à família. Gradualmente, ela começou a entender por que aquela caminhonete significava tanto para seu pai. Nas semanas seguintes, Ernesto estabeleceu uma rotina rígida de trabalho na restauração, levantando cedo e dedicando pelo menos 6 horas diárias ao projeto. Decidiu não usar peças modernas, preferindo encontrar componentes originais da época, mesmo que isso tornasse o processo mais demorado e caro.
frequentava ferros velhos e feiras de peças antigas, sempre acompanhado de uma lista detalhada do que precisava. Os vendedores logo o conheceram como o velho da Ford azul e alguns até separavam peças que poderiam interessá-lo. A cada componente original encontrado, Ernesto sentia uma satisfação indescritível, como se estivesse reunindo pedaços dispersos da alma de seu pai. O motor, após semanas de trabalho cuidadoso, finalmente voltou a funcionar com a mesma suavidade de décadas atrás. Uma tarde, enquanto lixava o fundo da caçamba para aplicar tinta anticorrosiva, Ernesto notou algo estranho no assoalho metálico. Havia uma pequena saliência retangular que não parecia fazer parte da estrutura original da caminhonete. Intrigado, pegou uma chave de fenda e começou a investigar mais de perto, descobrindo que se tratava de uma pequena tampa soldada. As bordas da solda eram grosseiras, claramente um trabalho amador feito com pressa. Ernesto sentiu o coração acelerar. Depois de 40 anos trabalhando como marceneiro, conhecia bem os sinais de quando algo havia sido escondido propositalmente. Com mãos trêmulas, começou a trabalhar cuidadosamente para abrir aquela misteriosa adição ao fundo da caçamba. O que encontraria ali mudaria completamente sua compreensão sobre seu falecido pai. Após 2 horas de trabalho meticuloso com ferramentas apropriadas, Ernesto conseguiu remover a pequena tampa soldada, revelando um compartimento secreto de aproximadamente 20 centímetros quadrados. Dentro dele, protegidos por um plástico grosso, estavam vários documentos amarelados pelo tempo e um pequeno caderno de capa preta. Com as mãos tremendo de ansiedade, retirou cuidadosamente os itens e os levou para dentro de casa, onde a luz seria melhor para examiná-los. O primeiro documento que abriu era uma certidão de nascimento datada de 1962, mas o nome registrado não era João Santos. Era Giuseppe Santana, nascido na Itália. Ernesto sentiu as pernas fraquejarem e precisou sentar-se na cadeira da cozinha, tentando processar aquela descoberta impactante. Seu pai, o homem que conhecera a vida inteira, havia mudado de identidade ao chegar ao Brasil. O caderno continha anotações feitas à mão em uma mistura de português e italiano, relatando a jornada de um jovem imigrante desesperado para começar uma nova vida. Giuseppe escrevera sobre sua fuga da Sicília em 1961, após testemunhar um crime envolvendo a máfia local que governava sua cidade natal. Sabia que sua vida corria perigo se permanecesse na Itália, pois os criminosos descobririam que ele havia presenciado o assassinato de um comerciante local que se recusara a pagar proteção. A viagem clandestina ao Brasil havia sido arranjada por um primo distante que já vivia em São Paulo há alguns anos. Ernesto lia cada palavra com crescente emoção, descobrindo um lado de seu pai que jamais imaginara existir. O homem calmo e trabalhador que conhecera carregava o peso de um segredo terrível por toda a vida. Outros documentos revelavam detalhes sobre a nova identidade que Giuseppe criara ao chegar ao Brasil. Com a ajuda de uma rede de imigrantes italianos, conseguira documentos brasileiros falsos em nome de João Santos, uma identidade que manteve até a morte. O jovem Giuseppe trabalhara inicialmente em fazendas de café no interior paulista, enviando dinheiro para a família que ficara na Itália. Somente anos depois, conseguira estabelecer-se na cidade como pedreiro, profissão que aprendera observando outros imigrantes. Ernesto encontrou cartas de sua avó materna italiana, que nunca conhecera, perguntando sobre o filho desaparecido e implorando notícias. João Santos nunca respondera a essas cartas, temendo que qualquer contato pudesse colocar a família em perigo. A dor da separação estava evidente nas páginas íntimas do diário. Uma das descobertas mais chocantes foi uma carta oficial da polícia italiana datada de 1965, informando que os criminosos que Giuseppe temia haviam sido presos e julgados. Ele poderia ter voltado para a Itália com segurança, reencontrado sua família e retomado sua identidade original. Porém, nessa época, João Santos já havia conhecido e se casado com a mãe de Ernesto, construindo uma nova família no Brasil.
A carta permanecera guardada, nunca aberta, talvez porque João temesse que seu conteúdo pudesse destruir a vida que construíra com tanto esforço. Ernesto compreendeu então por que seu pai sempre parecia carregar uma tristeza inexplicável nos olhos, especialmente durante as festividades natalinas. O homem vivera dividido entre duas identidades, duas famílias e dois mundos, sem nunca poder ser completamente feliz em nenhum deles. O último documento no compartimento secreto era uma carta escrita pelo próprio João Santos, endereçada a Ernesto, datada poucos meses antes de sua morte. Nela, o pai explicava sua decisão de nunca revelar a verdade, temendo que isso pudesse comprometer a segurança da família brasileira ou causar sofrimento desnecessário. Meu filho, escrevia, se você está lendo isso, significa que encontrou minha caminhonete e descobriu quem eu realmente era. Perdoe-me por nunca ter contado a verdade, mas cada mentira que vivi foi por amor à nossa família. A carta continuava explicando que havia escondido os documentos na esperança de que, um dia, Ernesto pudesse conhecer sua verdadeira história e, talvez, estabelecer contato com os parentes italianos. João Santos terminava a carta pedindo perdão e declarando que, apesar de todos os segredos, o amor por sua família brasileira sempre fora genuíno e inabalável. Ernesto passou dias inteiros relendo os documentos e tentando assimilar a magnitude das revelações sobre seu pai. A princípio, sentiu-se traído por ter vivido uma vida inteira sem conhecer a verdade sobre suas origens familiares. Porém, à medida que compreendia melhor as circunstâncias que levaram Giuseppe a se tornar João Santos, a raiva deu lugar à compaixão. Imaginar seu pai como um jovem assustado, fugindo de criminosos e começando uma nova vida em país estrangeiro, fez Ernesto admirá-lo ainda mais. A coragem necessária para abandonar tudo e reconstruir uma identidade do zero era maior do que qualquer heroísmo que conhecera. Decidiu então pesquisar sobre a família italiana que nunca conhecera, começando pelos nomes mencionados nas cartas encontradas. Com a ajuda de Maria e Roberto, que ficaram igualmente chocados com as descobertas, Ernesto iniciou uma busca online por seus parentes italianos. Descobriram que sua avó havia morrido na década de 1990, mas que Giuseppe tinha 2 irmãos ainda vivos na Sicília. O contato inicial foi feito através de uma prima que mantinha um perfil em redes sociais, onde postava fotos da família italiana que Ernesto nunca vira. A semelhança física entre ele e seus parentes desconhecidos era impressionante, especialmente com um tio que tinha os mesmos olhos claros e formato de rosto. Quando finalmente conseguiram falar por videochamada, as lágrimas fluíram livremente de ambos os lados do oceano. A família italiana havia passado décadas se perguntando o que acontecera com Giuseppe, chegando a acreditar que ele havia morrido. Os parentes italianos contaram a Ernesto detalhes sobre a personalidade de Giuseppe antes de sua fuga, revelando traços que ele reconhecia em seu pai. O jovem Giuseppe era conhecido pela honestidade inabalável e pela tendência a ajudar pessoas necessitadas, características que João Santos mantivera durante toda a vida. Enviaram fotos antigas que mostravam Giuseppe trabalhando na construção civil na Itália, a mesma profissão que abraçara no Brasil. A família italiana expressou imensa gratidão por finalmente saber o que acontecera com Giuseppe e por descobrir que ele vivera uma vida feliz, mesmo longe da terra natal. Planejaram uma visita à Itália para conhecer pessoalmente os parentes e visitar o túmulo dos avós que nunca conhecera. Enquanto isso, Ernesto completou a restauração da caminhonete com renovado propósito, sabendo que cada detalhe reparado era uma homenagem à coragem e determinação de seu pai. O veículo ficou impecável, com a pintura azul original restaurada e todos os componentes funcionando perfeitamente. Decidiu manter o compartimento secreto intacto, mas agora, aberto, como símbolo da verdade revelada após décadas de ocultação. Na primeira viagem com a caminhonete restaurada, levou Maria e os netos para visitar o túmulo de João Santos, onde contou toda a história descoberta.
Colocaram flores frescas no túmulo e Ernesto falou em italiano pela primeira vez na vida, usando frases que aprendera com os parentes, recém-descobertos. A caminhonete tornou-se mais do que uma relíquia restaurada. Transformou-se em ponte entre duas famílias separadas por décadas e um oceano. Ernesto organizou um pequeno museu em sua garagem, expondo os documentos encontrados e fotos das duas famílias de Giuseppe e João Santos. Vizinhos e amigos vinham regularmente para ouvir a incrível história do homem que viveu duas identidades por amor às suas famílias. A descoberta trouxe um novo sentido para os últimos anos de vida de Ernesto, que agora se dedicava a preservar e compartilhar a memória de seu pai corajoso. Todas as noites, antes de dormir, ele caminhava até a garagem para contemplar a caminhonete azul e agradecer silenciosamente ao pai. Pela lição de que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios inimagináveis, mas que a verdade, mesmo quando revelada tardiamente, sempre encontra seu caminho para a luz.